TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. A luz que vem de dentro. Suicídio, depressão pós-parto e terapia de vidas passadas são assuntos que fazem parte deste emocionante enredo. Espíritos encarnados e desencarnados passam por situações extremas até perceberem a centelha divina que todos carregam no seu íntimo. Acompanhá-los é uma jornada de aprendizagens e de emoções. Conheça os insondáveis caminhos do amor e da ajuda espiritual. Já há algum tempo tínhamos conversado de este ano fazer todos os romances de Emmanuel. Nós já tivemos há 2 palestras atrás uma parte de renúncia, que foi aquela em que nós pensámos juntos sobre o Evangelho em nós. E hoje vamos continuar, tendo como base renúncia também. Eu espero que o convite para que leiam os romances de Emmanuel esteja a ser ouvido e que se dediquem, porque realmente faz diferença depois se ouvem a palestra já tendo lido os romances. Hoje ainda será renúncia e o próximo será o primeiro, o há 2000 anos. Essa é a ideia. Vamos ter força, coragem e o amparo da espiritualidade para conseguir fazê-lo. Já sabem que se houver algum assunto de urgência, como houve há 2 semanas atrás, não é? Foi uma semana bastante definitiva para nós enquanto orbe, então aí nós falámos sobre um bocadinho uma coisa que não era exatamente o romance. Mas o que vamos tentar é isso, é fazer todos os romances ao longo do ano, sendo o próximo há 2000 anos. Mas vamos hoje e, assim como da outra vez nós escolhemos o tema O Evangelho em Nós hoje vamos escolher um tema que é a imortalidade da alma. Os romances de Emmanuel são de uma riqueza imensa. O difícil depois é conseguir fazer um recorte que faça sentido e que também não canse, porque não é fácil fazer o resumo de um romance dessa riqueza, não é alguma coisa que em si vá funcionar. Portanto, é a ideia sempre provocar-vos, convidar-vos a que se mobilizem e que leiam, porque realmente são preciosos. E espero que ao final de mais esta palestra sobre um dos romances vocês tenham essa sensação nos vossos corações. Nós vamos começar, já vos falei deste livro várias vezes, é um livro que está ali na nossa bancada dos saldos e é uma preciosidade. Clóvis Tavares, que é o autor, foi um dos amigos da primeira hora de Chico Xavier. Ainda nos anos 30, no finalzinho dos 30, ele começou a ir constantemente, primeiro a Pedro Leopoldo, depois a Uberaba, e foi uma das pessoas que acompanhou mais de perto. Era um homem extremamente culto e utilizou as suas riquezas, não é, os talentos, para isso os temos, ao serviço de nos esclarecer e nos poder permitir alguns momentos preciosos. Há um livro dele que é o Há 30 anos. Manela, eu preciso de água, obrigada. E o Há 30 anos, o 30 anos com Chico Xavier, em que ele relata exatamente a relação que tiveram desde como vos disse, o final dos anos 30. E que tem realmente passagens espetaculares. E este aqui é um livro em que ele escreve como que crónicas, digamos. São pensamentos sobre algum tema que o mobilizou de alguma maneira e são realmente pérolas. Eu tenho assim, acho que não é nenhuma novidade para nenhum de vós, que já me acompanhar um bocadinho, que
o amor da minha vida são os livros. Não é tão bonito assim de dizer, não é? Ainda sou apegada a coisas da matéria, mas livros realmente é alguma coisa que me mobiliza. E tenho alguns sempre na minha cabeceira, mas há dois que são permanentes. É o Evangelho, segundo o Espiritismo, e este livro de Clóvis Tavares. Bom, mas tudo isto para vos dizer que vamos começar, vocês vão achar que onde será que ela quer chegar com esta conversa? É uma conversa comprida, vamos lá. E é assim, nós vamos ouvir o testemunho de um reverendo protestante americano, Dwight L. Moody, que esteve encarnado durante esse período que está aí, e que vai nos contar assim: quando parti para a Califórnia, procurei um livro que me desse informações sobre a viagem. O que encontrei me explicou que, saindo do estado de Illinois, eu deveria atravessar o rio Mississippi, depois o Missouri, entrar no Nebraska, transpor depois as Montanhas Rochosas até à cidade de Salt Lake, deixar atrás a Serra Nevada e assim atingir São Francisco. As informações eram exatíssimas em todos os pormenores relativos à viagem. Eu teria sido um cético muito desatinado se, depois de perceber que as informações eram exatas para boa parte da viagem, deixasse de crer naquelas que me orientariam no resto da jornada. A ideia é, ele está-nos a contar de um roteiro, não é assim? Ele teve um bom livro para podê-lo acompanhar na sua viagem. O que nós tentamos aqui todos os dias, às vezes nós dizemos de formas mais diretas, às vezes dizemos de formas menos diretas, mas o que nós gostaríamos para nós e para todos aqueles que nos ouvem era que o Evangelho de Jesus seja o roteiro que nós realmente seguimos a cada dia. É para isso que nós cá estamos. Obrigada, Manuel. Para poder bem aproveitar esta encarnação, como a Rosarinha colocou, o primeiro agradecimento que ela fez na prece foi exatamente este. Obrigada por esta encarnação. E para ela e para todas as outras que ainda viermos a ter, e que serão muitas, não vos quero enganar, é fundamental este roteiro. E é sobre isso que nós vamos falar um bocadinho. Como vocês sabem, a nossa doutrina foi codificada na segunda metade do século XIX, no inicinho do século XIX. Foi um trabalho hercúleo que Kardec teve durante 15 anos. Ele codificou os 5 volumes, e o primeiro em 1857, e nós temos alguma coisa que é muito bem estruturado edifício. A Rosarinho fez uma palestra de homenagem no dia 31, que foi há uma semana atrás, 31 de março, dia do seu desencarne. Um desencarne abençoado, como vocês devem saber, ele simplesmente apagou com uma revista espírita na mão. E foi assim, fez a passagem como um passarinho que se apaga, porque o corpo já não conseguia mais. Foi essa a questão, tinha sido avisado pela espiritualidade e deixou-nos um edifício muito bem estruturado. E é tão bem estruturado que nós conseguimos facilmente saber quais são os princípios base. Porque é sempre importante, quando fazemos uma viagem, ter noção de quais são os grandes norteadores que nós devemos ter. E então, quais são os princípios fundamentais da doutrina? A existência de Deus. Começamos logo por este, que é o primeiro. Vocês sabem que no Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro da nossa doutrina, a primeira pergunta é exatamente o que é Deus, que é fundamental essa diferença. Deus não é um ser antropomórfico, é fundamental lembrarmos disso, porque todos nós, todos é sempre aquela coisa perigosa, mas quase todos nós, que é uma coisa mais segura de se dizer, deveremos ter como tradição a religião católica e também a religião protestante, e assim como o judaísmo também tem uma personificação de Deus que não é real. Personificar Deus é estar a diminuir Deus. Deus é incategorizável por nós, não é? Deus é a causa primeira, a razão de tudo aquilo que é. E é só o que nós podemos dizer. E é tudo o que nós podemos dizer. É fundamental lembrarmos disto, porque muitas vezes nós ainda temos essa tendência, porque isso é nosso, é humano,
Nós somos economicistas por natureza, não é? Então aquilo que nós já conhecemos há mais tempo é aquilo que vem primeiro. Porque foi aquilo, e muitas vezes foi aquilo que nos foi ensinado quando éramos criança, que é o melhor momento para se aprender, como sabemos, não é assim? Então isso fica-nos no automático. Então é fundamental termos essa noção. A pluralidade das existências, a reencarnação. E a imortalidade da alma. Eu coloquei aqui, como vocês veem, é o título da palestra, a imortalidade da alma, mas ela coloca aqui pequenininho, mas isto não está a fazer muito sentido hoje. Então porquê? Porque a imortalidade da alma, as religiões, quase todas, elas dizem exatamente isso, que as almas são imortais. Qual é que é a grande diferença que vem a doutrina espírita colocar para nós no mundo ocidental, que não é minimamente uma novidade para o mundo oriental? Vocês sabem que a maior parte da humanidade é reencarnacionista, não é assim? Porque nós somos... É uma tradição que no Oriente é muito clara há muitos milhares de anos já. Nós no Ocidente é que tivemos uma cisão num determinado momento da história da Igreja Católica e deixámos de ter esta tradição, este conhecimento naquilo que nos é passado. Mas a grande novidade, então, é que não só a alma é imortal, mas como nós reencarnamos sucessivas vezes. E, juntando estas duas coisas, nós ainda temos uma outra novidade, que aí é diferente da tradição oriental, é que nós evoluímos sempre. Nós não podemos regredir. Nós podemos estagnar, e nós vamos falar um bocadinho sobre isso. Às vezes até parece que nós já evoluímos, mas se não for adquirido, se não for alguma coisa que já faz parte de nós, que realmente nós já agregamos a quem nós somos, parece que nós já evoluímos, mas não é verdade. Depois, nas provas, na hora em que nós vamos testar, porque a encarnação é uma grande oportunidade, mas é também é um exame, é uma prova no sentido de saber se aquilo que nós achávamos que já tínhamos conquistado, realmente conquistamos. Então, nós temos essa base que é fundamental, a existência de Deus e a pluralidade das encarnações, numa alma imortal. Numa alma que foi criada num determinado momento, nós não conseguimos ainda saber quando. Isso é uma coisa que no nosso nível de conhecimento ainda não nos é dado saber. Isso está na codificação também, em todos os livros que nos foram dados até hoje ler. Mas nós fomos criados em algum momento. Mas a partir do momento em que fomos criados, seremos eternos. Não vamos nunca mais deixar de ser. E existe o princípio que é o 3 ou 4, aqui estamos com uma dúvida, não é? Porque temos a imortalidade da alma com letra pequenina, mas a intercomunicação entre os planos da vida, que é exatamente coexistimos em N planos de vida. Nós sabemos que existe a intercomunicação mediúnica naquilo que nós conhecemos. No nosso plano, nós sabemos que a espiritualidade consegue se comunicar connosco através de médiuns. Mas não só. Nos outros planos também se comunicam através de médiuns. A Rosarinho contou exatamente a história em que Chico foi chamado para... Ou foi o Sr. Orlando? Agora não sei. Foi o Sr. Orlando. Ok. Olha, as saudades dele é assim. Então foi o Sr. Orlando que contou essa história em que Chico estava a psicografar e foi chamado a um outro plano para lá ser médium de um filho que a mãe estava muito aflita. Então foi essa a situação. Vejam que são planos que coexistem e é importante nós termos essa noção. E a pluralidade dos mundos habitados, não é assim? Esta ideia de que só na nossa casinha pequenina, aqui neste pontinho azul do universo, é que poderia haver vida, é uma ideia esquisita. Havemos de convir que, por mais cientista que nós sejamos e materialista, deve ficar uma comichãozinha nessa ideia, não é? Porque é este universo todo, poderia ser só para nós, e até que nós nem somos grande coisinha, não é? Mas, então, temos que pensar que não faria muito sentido, não é? Mas nós temos a segurança, pelo conhecimento que temos, de que os mundos são todos habitados, não é? É diferente. Os nossos instrumentos é que ainda são precários, mas isso é a nossa limitação. Por isso é que nós ainda não conseguimos ter as evidências que a ciência exigiria, não é? Mas aí é as nossas limitações e não o mundo que é como nós gostaríamos que fosse na nossa precariedade.
E então, por que é que ela transformou em 4 aquilo que ela diz que são 5, não é? São 5 os princípios fundamentais. Porquê? Porque este é o mais importante de todos. É aquele que embasa tudo. É o Evangelho de Jesus. Este é a carta que Jesus nos veio trazer pela sua presença para nos deixar exatamente o roteiro. É essa a ideia. O roteiro, vocês lembram-se que nós muitas vezes chamamos o espiritismo, a doutrina espírita, do cristianismo redivivo. Porquê? Porque é a tentativa mais uma da espiritualidade de que nós consigamos entender para que é que cá estamos, para bem podermos aproveitar. Essa é a ideia. E então o que nós tentamos, através desta palestra de hoje, é conseguirmos trazer para mais pertinho da nossa vida, através de um exemplo magnânimo, que é o exemplo da grande heroína deste romance, Alcione, de o que é viver perto do Evangelho, não é? O que é ser realmente um testemunho, dar testemunho, ser uma testemunha viva daquilo que é o amor que Jesus nos veio ensinar. Bom, muita conversa, mas vamos lá a coisas mais concretas. E vamos falar de alma, vejam bem como é uma coisa concreta. É assim, o Dr. Décio, nesse livro, que é muito, muito interessante, ele vai fazer uma consideração que é importante. Nós, às vezes, assim, nós temos que ter cuidado entre perdermos-nos em tentarmos fazer definições completamente precisas e radicais, onde podemos ficar em discussões estéreis, em que nós só vamos ficar a fazer um exercício de racionalidade e também, por outro lado, termos conceitos tão vagos que não sabemos exatamente do que é que estamos a falar. São os dois pontos, os dois extremos que podemos cair. E então eu trago-vos aqui uma definição que achei que ficou ótima, do Dr. Décio, sobre o que é alma. Pela nossa parte, aceitamos a exposição feita pelos Espíritos, em O Livro dos Espíritos, em que denominam a alma como o princípio inteligente no encarnado e o espírito, esta mesma parte, no desencarnado. Contudo, achamos que é mais didático designar o princípio inteligente individualizado como alma, seja qual for a circunstância em que se encontre, esteja ou não encarnado, tentando evitar a imprecisão de linguagem. E nós vamos adotar esta forma também. Então aqui, quando estamos a falar da imortalidade da alma, estamos a falar do princípio inteligente, aquele em que, num determinado momento da evolução, nós passamos a ser um espírito, um ser individualizado, uma alma. Quer estejamos encarnados, quer estejamos desencarnados, estamos aqui a designá-la assim nesta palestra, para sabermos do que é que estamos a falar. Como vos disse, a base desta nossa conversa sobre o roteiro que é o Evangelho é este romance. O romance Renúncia, que foi editado em 1943. Lembremos-nos que está entre os 30 primeiros livros psicografados por Chico, então era da primeira tranche que já estava combinada quando Emmanuel conversa com Chico sobre o trabalho que tinham que fazer juntos, disse que tinham 30 livros para fazer. Este livro está entre esses. Então ele já estava definido pela espiritualidade desde o início. E foi-nos entregue em 1943, que foi um momento muito difícil para nós no mundo ocidental. Lembrem-se que nós já estávamos no 4º ano da Segunda Grande Guerra. Foi um momento muito complicado porque não se viu o fim, não é? Hoje nós sabemos que ela teve um tempo enorme, como qualquer guerra, mas delimitado. Agora imaginem a angústia de se estar a viver já há 4 anos, é alguma coisa que só ia ficando mais e mais cruel e que não se sabia quando ia acabar. Então é importante nós termos essa noção do momento em que isto nos é doado pela espiritualidade. Nós estamos aqui para aprender a amar, mas um grande começo é termos o tal do coração agradecido. E então eu aqui compartilho a minha gratidão, porque o trabalho que nós fazemos nunca é solitário. É altamente inspirado pela espiritualidade.
muitas vezes nem se sabe porquê, vai-se buscar um livro, vai-se buscar outro, não é assim, Nádia? E também é muito, muito ajudado por muitos companheiros que, à distância, também produzem trabalho, também refletem sobre os temas que vos estamos aqui a trazer. E então eu quero testemunhar a minha gratidão a todos eles, e aqui vai o nome, e compartilhar convosco, onde é possível também vocês lerem sobre o trabalho que estas pessoas fazem. A Candice Gunter, ela é brasileira, do interior do Brasil, e ela tem umas reflexões muito, muito interessantes, nomeadamente sobre os romances. No Facebook ela tem uma página que é as Lições Evangélicas dos Romances de Emmanuel, e ela tem um blog, Romances de Emmanuel, blogspot.pt. Recomendo, ela faz reflexões muito, muito interessantes, e é uma pessoa que se tem dedicado à divulgação dos romances de forma muito impressionante. Gilmar Trivolato é o nosso conhecido, ele já cá esteve, e é um homem que foi abençoado nesta encarnação, vamos dizer assim, porque ele nasce numa família espírita de 2 gerações, pelo menos, em que não é pouco avanço para alguém, não é? O avô do Gilmar, e isso foi ele que contou na palestra, foi quem apresentou a Eurípides Barçanufo a doutrina espírita. Então é assim, alguma coisa que não é pouca coisa, não é assim? Então, o Gilmar é um grande estudioso, ele é um cientista da área da química, e então tem essa alma de cientista que ele aplica à doutrina. E esta palestra dele sobre renúncia é uma preciosidade, e em que ele nos conta alguma coisa que eu já compartilhei convosco também, que é exatamente a investigação histórica que estão a fazer no Brasil sobre os romances de Emmanuel. Os romances de Emmanuel são romances históricos, isto quer dizer, eles são inseridos em momentos históricos que todos nós conhecemos, não é assim? E o que eles têm feito é exatamente desconstruir os romances, isto é, eles vão ver os factos históricos que Emmanuel refere e vão tentar recuperar informação científica, isto é, informação que tem sido investigada pela ciência, para poderem fazer a tentativa de divulgar que estes romances, que têm uma fidedignidade absoluta, foram produzidos, não é? O psicografado já é o meu avanço, produzidos num tempo absolutamente recorde por alguém que não poderia ter acesso àquelas informações. Isto para tentar levantar a hipótese para a ciência de que houve a interferência de alguma outra força, de alguma outra inteligência. Este é o objetivo deles, porque nós temos que ter noção de que quando tentamos conversar com a ciência na sua linguagem, temos que ir muito devagarinho. Esse é um ponto importante. E é esse trabalho que tem sido um trabalho absolutamente ciclópico, não é assim? Uma coisa muito, muito profunda. O Haroldo, está aqui, o Haroldo Dutra Dias, também refiro aqui essa palestra dele. Ele diz que em renúncia ele já conseguiu encontrar 2.500 citações históricas. São 2.500 indícios históricos que eles foram investigar exatamente com esse objetivo. Então, já referi essa palestra do Haroldo Dutra Dias, e a mocidade do Centro Espírita Manuel Filipe Santiago, eles também estão envolvidos com o Gilmar e com o Haroldo nessa investigação histórica dos romances. Eles têm um site do Centro Espírita Manuel Filipe com Santiago, em que na secção bate-papo vocês vão encontrar lá sobre renúncia, que é muito interessante. E eu achei delicioso isso, porque há uma parte da minha palestra que fui buscar a ajuda a um Centro Espírita do Dubai. Não é maravilhoso, assim? Acho realmente emocionante esta parte. Vejam, é sempre uma questão do uso que nós fazemos das coisas, não é assim? A internet está aí e nós podemos ligar de forma absolutamente amorosa, não é? Vejam bem o quanto foi auxiliante para mim essa possibilidade, não é? Dos contributos de todos eles. A todos eles a minha gratidão. E então vamos lá.
a renúncia em si mesmo. Eu vou fazer um apanhado, não vos vou contar o romance, porque é para lerem. Agora, daqui a bocadinho, eu até tentarei ser mais sutil, mas agora é assim, é mesmo para lerem, não é para ficarem a pensar que é só convites, só provocações, não, é mesmo para lerem, é de verdade. E depois, quando lerem, vocês vão ver que não é que ela tinha razão, mas não sou eu que tenho razão, não é? Quem tem razão é quem o fez. É sim, tem razão. Então vamos lá. É uma narrativa de uma memória amorosa. E isso Emmanuel diz logo na introdução. É uma memória afetiva dele. Ele lembra-se sempre com muita saudade e com muito amor desse personagem que ele teve a bênção de poder encontrar numa encarnação, nesta, ele como Padre Damiano. Nós falámos sobre todas as encarnações de Emmanuel aqui numa palestra há algumas semanas atrás também. Ele era Padre Damiano neste momento histórico e encontrou-se e conviveu de muito perto com este espírito de luz que é Alcione. Ele transcorre a narrativa entre os séculos XVII e XVIII e são aproximadamente os intervalos. Algumas datas que são objetivas, mas eu coloquei aqui o intervalo aproximado desde 1650 até 1705. O 1650 seria o momento em que nós vamos encontrar no primeiro capítulo da primeira parte, que é num plano espiritual, e depois 1705 é o encerramento, também é uma aproximação. Dizem-nos que é o início do século XVIII. Então, achamos que 1705 seria justo. E o romance dá-se pelo mundo afora, entre a França de Luís XIV, a Irlanda e a América. E todo o romance transcorre durante o reinado de Luís XIV. Eu não sei se vocês sabem, eu também só aprendi a estudar este romance, que Luís XIV teve o maior reinado da Europa e o segundo maior reinado do mundo. Então, ele foi rei desde 1643 até 1715. É óbvio que em 1643 ele era muito novinho e alguém reinava por ele, mas já era o seu reinado. E aqui nós temos um esquema muito por alto dos personagens principais. Entre eles está o Padre Damiano, como vocês veem, e estão alguns outros personagens que eu não vou nem referir, vocês sabem que eles existem. Nós, naquela palestra que fizemos sobre o Evangelho, em nós falámos sobre Jacques d'Avenport, Susana Duchesne, sobre o Cirilo d'Avenport também e Alcione. Eram aqueles que estavam juntos a fazer o Evangelho no lar. Aqui nós temos os personagens principais, mas aqui nós vamos nos deter sobre um par amoroso que é Alcione e o padre Carlos Clenachan. O romance é dividido em duas partes, de 7 capítulos cada parte. Quem disse, ela vai fazer a proposta de uma tradição, inclusive de estudo da Bíblia, de se estudarem os capítulos com o mesmo número das duas partes juntos e ver como é que eles se complementam. É muito interessante essa abordagem, compartilho convosco essa ideia dela e aconselho. Quando nós fizemos a outra palestra, nós estudámos uma parte do capítulo 3, Testemunho da Fé, da segunda parte. Hoje nós vamos ver um bocadinho dos capítulos 1 das duas partes e do último capítulo de todos, que é a despedida. E então, aqui só fazer uma lista rápida, e vou passar por ela porque já o tempo avançou imenso, eu falo muito, mas aqui dos grandes temas que estão no romance, nós vamos falar sobre a imortalidade da alma, mas amor sublime, caridade, evangelho no lar, que nós já vimos noutra palestra, a dádiva da reencarnação, a misericórdia divina, exatamente por nos possibilitar o recomeço, o fantasma do esquecimento. A cada encarnação nós esquecemos, não é? Tudo que anteriormente vivemos, o poder da fé e da prece, o valor do perdão, da prudência, da resignação e da obediência aos desígnios de Deus, que é a consciência do dever.
Eu gosto muito não só de livros, mas também de palavras, não é? São palavras que estão nos livros. E é sempre interessante nós, quando temos uma palavra que é importante, tentarmos entender qual é a sua origem. E a etimologia da palavra renúncia vem do latim de renuntia, que é retirar uma palavra, negar, repudiar o que foi dito. Re é um prefixo que quer dizer para trás, e mais a palavra nuntiare, que é informar, declarar, anunciar. Então, nós conseguimos reconhecer que renúncia é uma forma de retirar, não é assim? De alguma situação. Renunciamos a alguma coisa, abrimos mão de alguma coisa, retiramos-nos de alguma situação. Agora, com Alcione, nós vamos aprender que a verdadeira renúncia é reconhecer a realidade e a força dos nossos sentimentos e desejos. Em nenhum momento ela nega que ela esteja a sentir aquilo que estava a sentir. Mas o que é que ela faz? Ela acolhe-os e escolhe, baseada num bem maior, na consciência de sermos almas imortais. A sua grande capacidade, a evolução que ela já conquistou, porque sabemos que é pelo nosso esforço que nós conquistamos aquilo que formos conquistando ao longo do caminho. Ela já está num nível de elevação muito alto, não é mais obrigada a reencarnações na nossa Terra, por exemplo, não é? Neste mundo, mas é exatamente essa possibilidade de reconhecer aquilo que sente, aquilo que é, mas escolher baseada na consciência de que nós somos almas imortais. Essa é a grande diferença, essa é a grande preciosidade. E vamos ver os exemplos. Aqui só uma passagem rápida também de Clovis, num outro livro, que é lembrarmos que os romances de Emmanuel são levantamentos históricos autênticos. Neles encontramos os grandes dramas da evolução, que são os nossos dramas. Os romances de Emmanuel desviram ideias e sentimentos sem número nas criptas do nosso mundo interior. Falam-nos ao coração, ao espírito imortal. É que nossas lutas, nossas quedas, nossas dores lá se encontram. E lendo-os, choramos como pequeninas crianças. É que os nossos sonhos também lá estão. Em cada bocadinho nós reconhecemos, nas dificuldades, nas conquistas, mas estamos lá todos, por isso são preciosos, por isso aconselhamos a que os leem. Como vos dissemos, há o último princípio que está colocado antes da base de tudo, que é o Evangelho de Jesus, que é a pluralidade dos mundos habitados. Vamos pensar um bocadinho sobre isso. Não só temos seres existentes em todos os mundos, como existe uma coisa abençoada, que é mais uma prova da misericórdia infinita de Deus, que é a interajuda entre os mundos, entre os sistemas que existem. E nós estamos aqui a ver a imagem de Sírius. Sírius é uma das mais maravilhosas estrelas do nosso firmamento. A sua aparente grande magnitude decorre de estar a somente 8,7 anos-luz da Terra, e ela emite 23 vezes mais luz do que o Sol e é 1,8 vezes maior do que o nosso Sol. No Antigo Egito, a estrela Sírius era alvo de uma particular veneração, porque o seu aparecimento no céu do leste, antes do nascer do sol, coincidia com o momento da cheia do rio Nilo, no auge do verão, cheia que vinha trazer prosperidade e fertilidade às terras inundadas. Nós sabemos que toda a civilização que surgiu foi exatamente em torno do rio Nilo, pela possibilidade de riqueza para a nutrição das pessoas, não é assim? Então era fundamental saber qual era o momento em que se devia plantar, porque depois haveria a inundação. E Sírius foi exatamente reconhecida como esse marcador, e 4.200 anos antes de Cristo, os egípcios fizeram um calendário que começava exatamente neste momento da aparição de Sírius. Dizem os estudiosos que, e aí estamos a falar de cientistas e de documentários que se encontram também para visualização, que há muitas estátuas nas pirâmides do Egito que estão exatamente viradas para Sírius. Há um momento do ano em que elas estão viradas para Sírius. Sírius faz parte da constelação de Canis Major, o grande cão, e faz par com a constelação de Canis Menor, o pequeno cão.
os 2 cães pertencem e servem o caçador celeste Orion. Nós estamos a ver aí, nessa imagem, essas constelações. Eu trouxe este dado porque achei absolutamente delicioso. Há uma expressão que nós usamos ainda hoje que tem a idade desse reconhecimento da importância de Sírius. Até hoje, quando um dia está demasiadamente quente, lembrem-se que era exatamente no início do verão que Sírius aparecia no céu de leste. É usada a expressão está um calor de cão. Era uma expressão que me fazia sempre, porque será que nós dizemos isso, não é? Pois exatamente porque se estava a referir a Sírius ao verão, e Sírius faz parte da constelação o grande cão. É muito bonito isso de ver como na linguagem, como ficam as memórias que são, aqui nós estamos a falar de uma memória de 6.000 anos, uma coisa rápida, uma coisa de ontem de manhã. Aqui só para vos referir uma das curiosidades que o Gilmar refere na sua palestra sobre a renúncia, é que a ciência até há muito pouco tempo dizia que o sistema de Sírius era binário, mas no romance de Emmanuel está que era ternário, e isto foi um desespero. Ele sofreu durante meses de angústia profunda, porque realmente porque é que haveria aí uma contradição? Será que realmente estava errado no romance? Mas não, agora já nos anos 2000, através de cálculos matemáticos, pela forma como se movimentam aquelas duas que nós conseguimos ver as 2 estrelas que vocês veem aqui. Estão a ver a grande e aquela pequenina é o outro sol de Sírius, ok? São as 2 estrelas. Essas são as que nós conseguimos ver pelos telescópios. Mas pela sua movimentação tem que haver um terceiro corpo lá a fazer. Então, matematicamente, já se sabe que realmente é um sistema ternário. E aqui então nós vamos até 1650. Lembram-se que foi onde eu disse que ia iniciar o romance, que era onde se iniciava o romance. E aqui nós temos a conversa entre Alcione e aquele que é o seu mentor, que é Anténio. E ela vai conversar com Anténio. Deixem-me voltar um bocadinho. Ela vai conversar com Anténio a pedir para ter uma reencarnação mais na Terra. Ela acabou de se encontrar com Pólux. Pólux e Alcione são 2 espíritos que se amam profundamente, que há muitos e muitos anos têm evoluído juntos, só que Alcione foi e Pólux ficou, como muitos de nós, não é? Porque senão ainda não estaríamos aqui, lembrem-se dessa parte. E então, Alcione, tem autorização para vir de Sírius até alguma área bastante assim trevosa, digamos, em que está Pólux. Pólux está a conversar com alguns outros companheiros a prepararem a sua reencarnação, e ele pede que gostaria, antes de reencarnar, de ver Alcione. Onde andaria Alcione? É uma coisa que ele diz, e ela chega até ele, vem com uma luz e vai se plasmando para ele conseguir vê-la, e eles conversam, e ela dá-lhe força a dizer que para ele aproveitar esta encarnação que estava iminente de começar, e ele diz, mas se tu estivesses perto de mim, e aí o meu coração amoroso dela compadece, e então ela volta a Sírius. Depois de o entregar para a reencarnação, ele vai dos braços dela para a reencarnação. É uma cena lindíssima, em que ela diz àqueles que vocês sabem que existem os espíritos que são responsáveis pelos processos de reencarnação, e ela entrega-lhes Pólux e diz, irmãos, lembrem-se que têm nas vossas mãos o meu tesouro, não é? Sim, é absolutamente emocionante esse momento. E ela de volta da Terra, desse local trevoso, para Sírius, e vai até Anténio, que é o seu mentor, e vai-lhe pedir exatamente autorização para reencarnar. A conversa é preciosa e muito, muito instrutiva. E vou aqui só passar-vos uns trechos, que vai ter que ser mais rápido, porque vejam como o tempo passa. Anjo amigo, deliberei suplicar ao Senhor a permissão de voltar temporariamente às tarefas terrenas. Anténio não queria acreditar. Como assim? Acaso todos nós permanecemos aqui impossibilitados de auxiliar o planeta terrestre? Não estamos a serviço do Cristo no afã espiritual de reerguer esse orbe?
Explico-me. Rogo a concessão de um corpo carnal, caso Jesus me conceda essa dádiva. Mas teus trabalhos nos sistemas de Sírios, não estás cooperando com os benfeitores da arte terrestre? Vejam bem, ela estava a cooperar com os benfeitores que interferem na evolução da arte no nosso planeta. Confesso-te, porém, bondoso Anténio, que profundas saudades me lancinam rudemente o coração. Será condenável o desejo firme de alcançar a felicidade por meio das renúncias do amor e nos propósitos de semear o bem? Além disso, não desejo regressar à forma estruturada em poeira? Olhem como ela se refere ao nosso corpinho, à forma estruturada em poeira. Acho lindo isso. Tão somente para seguir o amado Pólux, a quem me permitiste advertir e consolar. Ela tinha acabado de estar com ele. Quase todos os meus companheiros bem-amados, no esforço evolutivo de outras eras, estão atualmente no planeta, mas, em sua generalidade, envenenados por consequências sinistras de oportunidades menosprezadas e perdidas. Às vezes, as suas queixas dolorosas e aflitivas me repercutem penosamente na alma. Ouço-lhes as preces ansiosas e nossos cooperadores nos fluidos pesados do orbe me enviam mensagens que são verdadeiros brados de socorro, aos quais não posso ficar insensível, por mais que me procure reconfungir a perfeita confiança no Todo-Poderoso. Depois de muito argumentar, vai Anténio lembrar-lhe todas as dificuldades ainda. Sim, estou disposta a procurar as minhas dracmas perdidas, se me permitires, em nome do Senhor. Já ponderaste nos obstáculos imensos? Recorda que as leis planetárias não afetam somente os espíritos em aprendizado ou reparação, mas também os missionários da mais elevada estirpe. Experimentarás, igualmente, o olvido transitório e, embora não tão agravado em virtude das tuas conquistas, sentirás o mesmo desejo de compreensão e a mesma sede de afetos que palpitam nos outros mortais. As nossas fragilidades humanas cabem a todos, até estes espíritos que são muito e muito evoluídos. Conheço a gravidade da minha decisão, mas sabendo-me fraca pelo muito que amo, espero que o Senhor me fortaleça nos dias de sombra e aflição. Estou resolvido ao testemunho, por mais cruel que seja o meu roteiro. E Anténio lhe responde: o homem comum, nos seus interesses mesquinhos, não considera a dor senão como resgate e pagamento, desconhecendo o gozo de padecer por cooperar sinceramente na edificação do reino do Cristo. Quantos missionários não vieram e nós sabemos o quanto sofreram. Aqui pode-se acompanhar o sofrimento imenso de Alcione para dar testemunho exatamente de como deve ser o comportamento daqueles que querem realmente bem aproveitar a encarnação. Como vocês veem, baseado no perdão, na caridade, na capacidade de reconhecer que nós somos almas imortais, então temos que ter a noção do grande que é esta nossa pequena encarnação. Ela está inserida num grande percurso que nós vimos fazendo já há milénios. Aqui no Livro dos Espíritos lembra-nos, e é importante que nós tenhamos sempre presente isto, que a diversidade dos espíritos que coabitam. A pergunta 179 é exatamente: os seres que habitam cada mundo chegaram todos ao mesmo grau de perfeição? E a resposta é não, é como na Terra, há espíritos mais ou menos adiantados. Lembremos-nos que houve essa possibilidade de Alcione estar entre nós. E há a possibilidade sempre de haver espíritos diversos, não só no nosso mundo, no nosso orbe, mas nos países, nas comunidades. É exatamente pela possibilidade do convívio que nós vamos nos interajudando. E aqui é o momento em que eles se reencontram. Então nós estivemos lá em 1650, no momento em que vai reencarnar Pólux, que será o Padre Carlos, e que Alcione vai reencarnar também, depois da autorização de Anténio.
É importante, é um dado só para nós irmos refletindo sobre isso. António, depois de muito argumentar, acaba por liberá-la e diz que ela está livre de todos os compromissos que tivesse, porque ela demoraria 10 anos para conseguir preparar a sua reencarnação. Isto quer dizer, ia ter que levar 10 anos da nossa medida, não é? Não sei qual será a medida desses 10 anos terrestres em Sírios, mas para fazer o processo de baixar a vibração para poder reencarnar entre nós. E então eles reencontram-se em 1681, em Espanha. Já Alcione tem 18 anos e o padre Carlos tem quase 30, deve ter 29, eles devem ter 11 anos de diferença na reencarnação. E eles ficam completamente apaixonados um pelo outro. Não tem outro nome, é isso, completo, total e absolutamente, completamente apaixonados. Mas ele era um padre e ela era uma menina absolutamente seguidora do Evangelho de Jesus. E ela vai-vos contar como é isso. Carlos vai dizer assim, vejam bem, olhem nós a dizermos estas coisas. Entretanto, para mim, a existência tem sido madrasta. E olhem como ela responde. Acreditas, porém, que a vida se encerra nos dias fugazes do mundo? Para o nosso conceito de paz e felicidade, são quase mesquinhos os períodos de tempo que assinalam na Terra a infância, a juventude e a velhice. Somos espíritos eternos. O mundo, Carlos, deve ser uma grande escola, onde o Senhor nos proporciona possibilidades benditas de trabalho e educação para a vida sem fim. É tal do bom uso da oportunidade da encarnação. E depois eles reencontram-se 25 anos passados. Muita coisa aconteceu, mas vocês vão ter que ler o livro para saber. 25 anos depois, aí nós estamos já por volta de 1705, estamos no finzinho, e eles reencontram-se. Ela está mesmo a desencarnar, está no momento de ir, e ele é avisado disso. Só que ele não sabe que é ela, e ela não sabe que ele vai chegar. Mas tudo o que ela queria para poder desencarnar em paz era exatamente estar com ele uma última vez. E então é assim. Ela reconhece-o pela voz, ela já estava num estado de consciência bastante fragilizado, não é assim? Mas reconhece a voz dele e, ao vê-lo naquela situação, ela faz esta pergunta, que é a pergunta que todos temos que nos fazer sempre. Que fizeste de Jesus? Sou réu que não merece perdão. Não te julgues assim. Conheço a tua alma, cheia de tesouros ocultos. Somente o desespero pôde cegar-te os olhos. Tudo me foi adverso na vida. O destino sempre me encarneceu. E ela vai lhe relatar o que é Jesus para ela. Vejam bem. Esqueceste as nossas crenças preciosas, meu querido Carlos. Não mais te lembraste dos rostos pálidos daqueles meninos que nos procuravam na igreja de Ávila. Olvidaste nossos doentes, não mais refletiste na dor dos desamparados da sorte. Nunca mais atentaste para a nossa família de amigos simples e necessitados, a serviço de quem colocávamos outrora todo o nosso idealismo de Jesus. Lembre-se que Jesus nos disse sempre que ajudares um mais pequenino é a mim que estão a ajudar. E esse é Jesus para Alcione. O ódio é a possibilidade exatamente de nos distanciarmos. E Carlos reconhece isso. Sinto que perdi desgraçadamente o meu sagrado ensejo de união com Deus. Tanto fizeste por mim e, no entanto, esqueci os menores deveres de fraternidade, sem me lembrar de que nas trevas do ódio poderia aniquilar-te também a ti, que tudo me deste. Que tremenda lição. Carlos, ao final, foi o algoz daquela que amava mais que tudo. Mas ela responde exatamente com o contraponto, o amor. Tranquiliza-te, confia no Senhor que nos renova as oportunidades de redenção. Sua misericórdia nos aproximará novamente. Seremos felizes na observância, amai-vos uns aos outros. Fortaleçamos o espírito sem desalento injustificável. Não nos cansemos de recordar que o Mestre foi à cruz do martírio por amor a nós e está à nossa espera há longos séculos. É preciso não desanimar no bem. Com estas palavras amorosas de Alcione, vos deixo agradecendo terem-me ouvido e espero que fique no vosso coração este testemunho de amor absoluto
e que vos fique à vontade de ler, porque isto é só mas é uma amostrinha pequenina daquilo que está nesta pérola que é este romance. Que a luz de Jesus fique em vossos corações e muito obrigada. Para quem não leu o romance, digo-vos que as mulheres vão chorar de água e ranho de todo o tamanho. E os homens também, Maria do Rosário. Os homens também, mas menos. Os homens, pelo menos, vão tentar não chorar. Mas é realmente lindíssimo, não há outra palavra para o descrever. Lindíssimo. E tal como todos os outros romances de Emanuel, atenção. E há uma coisa que a Ana Catarina não vos disse, mas que eu vos vou revelar, que é que Alcione, ou Alcione para nós em Portugal, é o mesmo espírito que está no livro 50 anos depois, para quem o leu, a Célia. Célia é o mesmo espírito, portanto ela veio, já estava em Sírios e voltou depois a reencarnar como agora, porque ela foi no tempo de Jesus, no século I, que ela esteve encarnada como Célia. A Célia do há 50 anos depois é o mesmo espírito, e isto está num livro que saiu há uns anos da editora Vinha de Luz, que são as mensagens que Chico recebeu em casa, em Pedro Leopoldo, em casa do Rómulo Joviano. E é uma das revelações que vem num dos livros, exatamente, que não me lembro agora se é a Colheita do Bem, parece-me que é na Colheita do Bem. Bom, mas isto para vos dizer, porque o tempo passa num instante e hoje passou, foi delicioso, muito obrigada. Eu adorei, vou voltar a lê-lo porque já não o leio há uns bons 5 ou 6 anos que já não o leio, é verdade. E portanto fiquei com vontade de o voltar a ler. E agradecendo-vos a todos e principalmente a Jesus, termos estado aqui todos reunidos em seu nome a aprender e a descobrir um novo romance para nos tornarmos melhores. Com os exemplos da Alcione, vamos chamar a nossa irmã Nádia para nos fazer a prece de encerramento.